Bom dia, turma do 8º ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de Educação Física, que vai estar com vocês nas aulas online, orientando as aulas de Educação Física. No primeiro capítulo do livro de vocês, aí tem esportes de rede e parede, certo? Vou colocar aqui para vocês o conteúdo que já foi dado, a gente só vai rever os conteúdos para dar início ao próximo conteúdo. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Esportes de rede, quadra, dividida ou parede de rebote. Reúne modalidades que caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção aos setores da quadra adversária nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la, da mesma forma que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esporte de rede são voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os esportes de parede incluem pelota basca, racquetball e squash. Aí a gente entra um pouco sobre as modalidades, certo? A gente vem pelo sepak takraw, a modalidade de esporte. A gente vai um pouco da história. Criado há mais de 500 anos em Melaka, na Malásia, o sepak takraw, também chamado somente takraw, é um esporte asiático bastante antigo. O jogo mistura os fundamentos do vôlei, as habilidades do futebol e a agilidade e os alongamentos das artes marciais. Em malaio, sepak significa chute e trakon, bambu, ou traduz literalmente formados no nome de chute no bambu. Aí aqui entra um pouco a bola, né, para conhecer a bola, a quadra. Esse aqui é o jogo. Ocorrem 2 equipes entre os jogadores em cada uma, certo? O principal objetivo do sepak takraw é passar a bola sobre a rede utilizando qualquer parte do corpo, exceto as mãos e os braços, como no vôlei ou no futevôlei. Se a bola tocar no chão da quadra adversária, é marcado um ponto para que a equipe que a passou. São permitidos, no máximo, 3 toques antes de passar a bola para o lado adversário da quadra. Isso aqui é um pouco da regra do jogo, sepak takraw. A gente vai para outro conteúdo que foi dado, que é o futsak, certo? Aí a gente vem na história do futsak, um pouco da história. É uma modalidade de esporte criada em 2002, em Curitiba, Paraná, pelo curitibano Marco Juliano Ofkbock. Tudo começou quando, em 1998, ao realizar um intercâmbio na Austrália, ele começou o futbock, esporte em que o indivíduo faz malabarismo com os pés, com uma pequena bolinha cheia de pequenos grãos plásticos. Aí aqui, no Brasil, Marco Juliano começou a adaptar a bolinha de futbock para o jogo mais competitivo, que inicialmente batizou de futsak, termo que passou a ser usado como futsak no português brasileiro. O futsak é uma mistura de futevôlei com um tênis de futebol praticado com uma pequena bolinha, recheada de plástico granulado reciclado em uma quadra que mede 10 metros de comprimento por 5 metros de largura, com uma divisória de 1,5 metro de altura. O objetivo do esporte é derrubar a bolinha no campo adversário. Para isso, não pode ser utilizada nenhuma das mãos, mas é permitido usar os pés, as pernas, o tronco e a cabeça para tocar a bolinha. São disputados 3 sets de até 21 pontos. Isso aqui é um pouco da regra e do objetivo do esporte. A gente entra também na modalidade esportiva, que é a pelota. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pelota basca, certo? Aí a gente vê um pouco da história.
Originado na Idade Média, no continente europeu, o esporte se desenvolveu na França no século XVIII, mais tarde ganhou força na Espanha, mas se tornou, junto à França, o mais forte nessa modalidade esportiva. Por volta da década de 1920, algumas competições começaram a ser realizadas na Europa, mas especificamente na França. Em 1924, o jogo pelota basca entrou na lista de esporte dos Jogos Olímpicos de Paris como esporte de exibição. Em 1929, foi criada a Federação Internacional de Pelota Basca. No entanto, em virtude da Segunda Guerra Mundial, a primeira competição internacional foi realizada somente em 1952, com o primeiro campeonato mundial da modalidade. Atualmente, a pelota basca é praticada em diversas partes do mundo. Na Europa, os países com maior número de jogadores são Espanha, França, Itália, Bélgica e Holanda. Na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru. Já na América do Norte, Estados Unidos da América, Canadá e México. Aqui é um pouco da história, que são os materiais que é utilizado. Certo? E aí a gente entra no nosso conteúdo, que é o squash. Vou colocar aqui para vocês. Certo? Lembrando que a gente tem aula teórica e aula prática. E aí a gente está passando um pouco da teórica da modalidade do esporte. Certo? E aí a gente entra no squash. Os materiais necessários da modalidade esportiva raquetes, que podem ser adaptadas como as de frescobol, bolas de tênis ou bolas de frescobol. Aí a gente vê um pouco sobre a utilização, né, da modalidade. Aqui algum estudo do esporte que é o mais saudável do mundo. É ótimo para adquirir condicionamento físico, que já traz benefícios para o sistema cardiorrespiratório. A modalidade tem um ritmo intenso, que desenvolve força e resistência muscular, aliado por baixo risco de lesões. 1 hora de prática, um jogador pode queimar de 600 a 1.000 calorias. Esse esporte é praticado em aproximadamente 190 países. Existem 147 confederações nacionais, de acordo com o World Squash Federation. Até 2009, do número de quadras de squash registrados ao redor do mundo era de 50.000. Aí aqui é um pouco a prática, certo? A prática da modalidade esportiva do jogo. Para esse jogo, você precisa de um espaço com um muro, com uma parede, que os alunos possam utilizar, cumprindo a mesma função que é a parede de squash. Em seguida, organize a turma em duplas, de forma que cada aluno fique com uma raquete e cada dupla com uma bolinha. Peça-lhe que organize no espaço de modo que todos possam utilizar o muro. Caso a turma seja muito grande, realize um rodízio entre os alunos para que todos possam jogar. Então, assim, você pode também adaptar isso em casa, ser feito em casa, uma parede, né? E uma bolinha para ser utilizado para experimentar essa modalidade esportiva. Aí aqui vem, na atividade 4, durante a prática do squash, estimule os alunos a refletirem sobre as habilidades motoras e capacidades físicas necessárias para o jogo. Se possível, relembre os alunos o que são habilidades motoras: correr, saltar, lançar, e as capacidades físicas: força, velocidade e agilidade. Certo? Então, quando a gente faz um treino com muita intensidade, a gente trabalha todas essas valências. E numa modalidade esportiva, que é o squash, que vocês viram que gasta de 600 a 1.000 calorias e trabalha muito a questão cardiorrespiratória, que é os batimentos do coração, ele é muito bom para justamente para o desenvolvimento físico cardiorrespiratório, que é a questão da força, das valências físicas, né? Da força, agilidade e velocidade. Aí aqui a gente entra, aqui, ó, a quadra, certo? Vou colocar aqui mais uma vez para vocês.
Vocês podem colocar as linhas demarcatórias na parede. Vocês podem colocar algumas fitas direcionadas para fazer em casa, uma atividade lúdica. Aí uma bolinha que possa o aluno praticar isso, certo? Vocês podem também fazer um pouco sobre a pesquisa sobre a modalidade esportiva, para conhecer um pouco mais sobre o squash. E aí aqui a gente vem para vocês fazer essa atividade, que é a atividade 4. Atividade 4, sobre o squash. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a modalidade esportiva e as capacidades físicas que ele lhe dá, né? A gente viu algumas, vocês podem fazer nessa pesquisa, colocar o que é força, o que é velocidade, o que é agilidade. E aí entra a questão também das habilidades motoras. Habilidades o correr, o sacar, o empurrar, o jogar. Então, vocês podem fazer essas pesquisas, certo? Para colocar aqui na ficha de atividade 4 de vocês. Atividade 4. Aqui tem o 417, na ficha de atividade, vocês procurem aqui. Então, o conteúdo para ser colocado na aula teórica é a ficha de atividade 4 do jogo, da modalidade squash. Até a próxima aula e tenham um bom conteúdo.